nossas alegrias, o cofre de nossos tesouros, mas e construção feita de forças, edifício entretecido de invisíveis fios em movimento e que necessita nutrir-se diariamente de nosso trabalho porque marcham para o futuro e são vivos e se desfazem, se não forem alimentados. Há homens que por fora vivem em palácios luxuosos e por dentro definham em casebres miseráveis, desleixados, tristes, em ruínas. Nos momentos de desventura, seu mesquinho eu não encontra refúgio, pois as grandezas terrestres não podem oferecê-lo. Percebem a miséria da casa interior de sua personalidade e, por isso, lhe fogem, temem a introspecção e, como percebem estarem nus, procuram avidamente cobrir-se com seus ouropéis. Mas os valores e as defesas estão dentro e não fora. Tudo quanto é externo se despedaça ao primeiro sopro da tempestade. Assim é a vida. Por isso, podemos dizer com o Evangelho: ai dos ricos, ai dos vencedores, ai dos que gozam. Amanhã chorarão. São coisas ditas e reditas pelos sábios. Todavia, nesta vida turbilhonante, não passa pela cabeça de ninguém que devam ser levadas a sério. No entanto, constituem a realidade mais profunda da vida. O encontradiço tipo evoluído não sabe compreender como, para quem evolui, em dado momento a ilusão desapareça sem causar mágoa e como, sob o nome de ilusão, devamos entender exatamente as coisas que a maioria das pessoas considera mais preciosas. De fato, o caminho evolutivo do sábio é juncado de descobertas muito mais maravilhosas do que as científicas, proclamadas aos quatro ventos. Trata-se de descobertas verdadeiramente utilitárias e substanciais, completas e decisivas. Eis o verdadeiro sentido da vida, sentido que escapa ao entendimento das massas estúpidas e escravas, abandonadas à deriva desejosas apenas de vegetar. Contudo, a realidade material e exterior, que todos alimenta, tem as raízes mergulhadas nessa realidade interior e dela não pode separar-se. E pretendamos dominar os efeitos, combatendo-os quando já plenamente desenvolvidos, ao invés de extirpá-los no nascedouro. Todavia, o sucesso material, tão ansiosamente desejado por nós, não podemos obtê-lo sem o concurso da força moral, que não levamos em conta e, no entanto, se lhe liga estreitamente. O imponderável, embora incompreendido e maltratado, permanece indestrutível entre nós, não se deixa dominar e reage maleficamente, pois o nosso maltratamento para isso quis pô-lo em ação. Se as forças da lei, agindo sabiamente, não nos reeducassem por meio da dor, nessa civilização não saberia fazer outra coisa senão conduzir-nos, por meio do bem-estar e do abuso, à decadência física e moral. Procuramos neste livro observar essas verdades sob todos os pontos de vista, conforme as várias formas mentais, servindo-nos da lógica, narrando os resultados da experiência, apoiando-nos na analogia em relações com fenômenos de outro tipo. O problema que estamos enfrentando é do melhoramento humano e este coincide com o aperfeiçoamento do indivíduo. Podemos, para isso, utilizar as grandes vias das reformas sociais e dos sistemas orgânicos de massa. Se aqui, porém, a ação é muito extensa, é necessariamente pouco profunda. De modo que, se quisermos fazer a evolução humana avançar muito, temos de encaminhá-la pelo estreito caminho individual. Trata-se de mudar o sentido da vida. É preferível, pois, trabalhar no lado de dentro a trabalhar no lado de fora do indivíduo, mais por livre convencimento do que por imposição, mais por maturidade do que por organização. São múltiplas as estradas do progresso. Essa maturação deve ter o caráter de espontaneidade. Por isso, apela-se para mais perfeito entrosamento da vida humana com as leis biológicas. Da conquista de novo modo de conceber a vida, mais lógico e mais elevado, derivaria mudança no comportamento individual e nas relações entre as pessoas e as coisas, o que traria grande vantagem para todos. Procuramos, aqui,
Fazer com que o homem moderno compreenda a enorme vantagem de ser honesto. A humanidade de hoje crê ter-se de súbito civilizado apenas porque descobriu alguma lei exterior da vida, que lhe permite mais cômodo desfrutamento dos recursos naturais. Trata-se de domínio alcançado sobre algumas forças tornadas em parte obedientes, para atingir bem-estar de que nos pomos a gozar, ignorando-lhe as consequências. Esse domínio também poderá servir para causar-nos a morte cientificamente, em larga escala, porém não nos torna mais adiantados. Isso não pode chamar-se civilização. De mudanças profundas de orientação, que interessem a motivação da atividade humana, nem se fala. Hoje em dia a vida se apresenta feroz e desapredada como nos tempos pré-históricos. Não estar armado de pedras lascadas mas de metralhadoras, não estrangular o seu semelhante com as mãos, assim com os bancos, representa apenas progresso formal, substancialmente fictício. Civilização que deixa intactos os instintos bestiais do homem e, além disso, lhe oferece meios mais poderosos de satisfazê-los, não merece o nome da civilização. Hoje, ao invés de havermos progredido, descemos a tal ponto que perdemos o sentido do que seja civilização e mudamos o significado desse de outras palavras sublimes. A verdadeira civilização está mais dentro do que fora de nós. É mais um poder das qualidades da personalidade que um poder originado nos meios exteriores e no domínio material. É progresso no espírito, implica em mudança do comportamento humano em profundidade e não apenas em superfície. Em meio dessa nossa barbárie, os raríssimos sábios caminham em silêncio, beneficiando e perdoando. O mundo ri-se deles. Mas neles apenas reside o futuro do mundo. O único futuro sem sangue. As ações e as relações humanas podem ser estudadas como jogo de forças e, assim, descobrir-lhe-emos as leis. Aí está o miolo da questão. Acreditamos que a lei do perdão significa pôr-se em situação de fraqueza e que o sistema de vingança e aniquilamento significa a posição de forca. Não compreendemos como na realidade se dá o contrário, isto é, como o perdão nos liberta da reação e a vingança nos liga ao inimigo. Quando dois indivíduos estão em paz entre si, representam um sistema de forças em equilíbrio. Mas, apenas um dos dois tenta superar o outro, procurando invadir e dominar, não só o legítimo campo de sua liberdade como o campo dos demais. Esse sistema de forças não se mantém mais na posição natural e estável de justiça, mas se transforma em um sistema desequilibrado que tende espontaneamente a voltar à primitiva posição de equilíbrio. Temos, agora, de um lado rarefação e vácuo e de outro concentração e pressão, de um lado derrota e danos, de outro vitória e vantagens. Tudo poderia processar-se de acordo com a vontade do homem, que gostaria estivessem a seu favor essas mudanças, se não existisse uma vontade superior a dirigir e equilibrar, a vontade da lei que guia todos os fenômenos de acordo com o equânime princípio de justiça. O fato é que essa lei existe e um princípio impõe o equilíbrio. Acontece então, automática e irresistivelmente, que de um lado a atração exercida pelo vácuo e de outro a força de pressão tendem a estabelecer esse movimento de reação chamado vingança. Esse movimento, se possui um fundo de justiça, pois tende a reequilibrar o sistema, lança um novo desequilíbrio constituído pela posição inversa, de que nasce nova reação, a contra-vingança e assim por diante. Estabelece-se, desse modo, cadeia de vinganças, interminável porque através delas o desequilíbrio se mantém, permanece sempre a provocação originária que não tem remédio. Assim, acontece que quando dois indivíduos pela prática de algum abuso se ligam a tal sistema de forças, este não sabe mais como resolver-se e os indivíduos permanecem, mesmo através de seus descendentes, indefinidamente emaranhados. Assim, até a consumação dos séculos, o fratricida Caim revive no homem. Continuemos a observar. Por um lado, a concentração constitui riqueza, superabundância de bem-estar,
Euforia biológica causadora de engorda enervante, que desabitua da luta, diminui as capacidades, aniquila as defesas. De outro lado, a rarefação é pobreza, incômodo, tormento originador de excitamento que anima o combate, apura as capacidades, prepara e apresta o ataque. De um lado, pois, a pressão tende naturalmente a diminuir, dentro a tensão tende a aumentar. Assim, as duas forcas do sistema, já ligadas tendem a combinar-se de novo, mas em posição inversa. E assim por diante. Tais são as vicissitudes de toda a luta, de dois homens, famílias, facções ou povos. Existe, pois, enxertada no próprio sistema, uma tendência a compensar, corrigir e eliminar os abusos iniciais. Essa tendência à inversão das posições exprime tendência ainda mais profunda, isto é, a que leva ao restabelecimento do equilíbrio rompido. Ela se deve à presença de uma terceira vontade, que nada tem de comum com as verdades particularistas e relativas dos dois contendores, isto é, a vontade imparcial e justa da lei, cuja tendência constante consiste em corrigir e reabsorver o erro humano. Perguntamo-nos, agora, como se torna possível reequilibrar esse binário que, tendo perdido o equilíbrio, não sabe recompô-lo. O maior sonho do lutador consiste na vitória e consequente aniquilamento do inimigo. Na verdade, porém, não passa de ilusão, pois o inimigo que representa uma força, é substancialmente um imponderável, e participa de um organismo universal em que, como já dissemos, nada se pode destruir e onde se torna impossível abrir-se o vácuo de sua destruição, representando, pelo contrário, tendência a preenchê-lo, irresistível vontade de compensação. O homem não pode de modo nenhum neutralizar essa tendência, paralisar essa vontade superior. Possui apenas este recurso, a sua força, a que, para vencer, se agarra de unhas e dentes. Mas a manutenção de artificial estado de equilíbrio, como de seu domínio sobre o próximo, requer esforço contínuo, que se resolve, já o dissemos, em desgaste e, mais tarde, inevitável cansaço. Desse modo, além de pelas razões precedentemente expostas, também por estas o sistema tende a inverter-se. A lei fundamental de justiça tende incansável e tenazmente à compensação e exerce insistente pressão nesse sentido, e apenas encontrará a paz quando completamente corrigido o precedente desequilíbrio. Impossível, pois, resistir indefinidamente, de fato, para conservar de pé um sistema desequilibrado, seria necessário ampará-lo continuamente por meio de incessante dispêndio de energia de um lado. Temos o princípio lei, que é vontade inteligente armada de energia, calma, paciente, mas constante e inexaurível. De outro lado, o homem armado de energia violenta, mas inconstante e pouco duradoura, colocado perante lei de vontade diferente da sua e que não se deixa violar senão temporária e excepcionalmente à custa de esforço persistente e cansativo. O indivíduo poderá resistir e, até mesmo, resistir vencendo por alguns momentos, mas cedo ou tarde chegará o momento de se inverterem as posições. Portanto, é fatal, como de fato se verifica, que cedo ou tarde o sistema se decomponha e o vencedor passe à condição de vencido e ao contrário. No reino da força, vitória significa vitória. Mas, perante lei equânime, imparcial, desejosa de que todos vivam, vitória significa débito do vencedor para com o vencido, débito a ser pago de qualquer modo um dia. Então, que adianta vencer? Se não nos contentamos com resultados efêmeros nem damos crédito à ilusão, não é verdade que vitória e derrota representam o mesmo fenômeno. Trata-se de posições instáveis, solapadas pelo tempo, de vantagens momentâneas, trabalhosas e arrancadas violentamente aos naturais e inexoráveis equilíbrios da lei. E assim, em última análise, a vitória não passa de prelúdio da derrota e a derrota significa o prelúdio da vitória. Se, pois,
A vitória não resolve definitivamente o problema, visto como de fato não reequilibra o sistema das duas forças. Se posição de estabilidade apenas pode ser garantida por espontâneo equilíbrio dos dois impulsos opostos, a que devemos recorrer, então, o sistema humano da vingança não atinge o objetivo previsto. Sem dúvida. Não se trata aqui de agravar, mas de reabsorver o desequilíbrio originário, e isso apenas pode ser conseguido pelo perdão. Vimos que a primeira usurpação causara um primeiro desajustamento, que o sistema ativo-reativo em cadeia das vinganças não consegue eliminar. Para consegui-lo, torna-se necessário um ato igual e contrário, porque só um ato assim pode neutralizar o primeiro. É preciso, portanto, movimentar-se em sentido contrário, e só o perdão pode fazê-lo. Dirão, agora, para que serve essa luta aí, se constitui erro, porque as leis da vida permitem. Serve para aprendermos o modo de não cometer mais erros e percorrermos o caminho da vingança a fim de aprendermos a lei do perdão. O homem necessita aprender, por isso, Deus deixou-o livre. Não se trata, pois, de liberdade desenfreada e louca, mas de liberdade limitada e protegida. A lei cede no limite do necessário ao aprendizado do homem. Deixa-o errar e, depois, sofrer as dolorosas consequências do erro. Age, porém, paternalmente, de fato, ao mesmo tempo que parece abandoná-lo. A lei se mostra sabiamente previdente, prove-de protetora e, por meio de lenta, mas constante e tenaz pressão, se compromete antecipadamente a recolocar tudo em seu devido lugar. E, na realidade, vemos que, apesar de todas as desordens humanas, a lei alcança esse objetivo. Desse modo, todo erro contém em si o germe de sua correção. A imperfeição se reduz a motivo de perfectibilidade contínua. O mundo constitui, assim, perene injustiça, que representa a poderosíssima aspiração à justiça. A vida é desequilíbrio constantemente à procura de equilíbrio. É a vingança avidamente desejosa de alcançar a fase superior de perdão. É a ânsia de ódio que não sossegará enquanto não reencontrar o amor. A lei existe, sem dúvida, porque nossa consciência sabe exatamente como as coisas deveriam ser, perfeitas, embora não o sejam ainda, embora um abismo de dificuldades as impeçam de o serem. De fato, o mundo apresenta-se como oceano de desequilíbrios e por essa razão sofre, exatamente porque não consegue atingir o estado de equilíbrio único, conforme o mundo mesmo percebe, em que encontraria paz. Torna-se evidente que apenas o reequilíbrio poderá dar-nos a felicidade, mas esse reequilíbrio está bem longe de nós. O sofrimento do mundo não se deve a erros recentes, e sim milenários, a pavoroso amontoado de erros, acumulados através dos séculos, difícil de eliminar e impossível de reabsorver assim de um golpe. Hoje tudo está impregnado de erros, o ar, saturado de mentira. O mal que semeamos se transformou em nossa atmosfera. É preciso pôr-se a caminhar, lenta e tenazmente, pelo áspero caminho da regeneração. Os resultados do abuso não podem ser corrigidos senão movendo-nos em direção contrária, subindo de novo pelo caminho que havíamos descido. Na prática, o simples caso de duas forças contrárias, há pouco examinado, complica-se no interminável entrelaçamento de desequilíbrios, que nos submete ao jugo de nosso destino de indivíduos e de povos, pobres autocondenados, exatamente como por ignorância ou má vontade queremos. Quanto mais perseverarmos no caminho da força e da vingança, tanto mais pioraremos nossas condições, agravando o desequilíbrio. A única saída é esta: o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho do Evangelho. Quando encontrarmos um homem que emprega a violência e se vinga, diremos: este é um evoluído que está começando o longo aprendizado da vida. Quando virmos um homem que repele a violência e perdoa, diremos: este é um evoluído que já viveu bastante e aprendeu a lição da vida. A tendência da evolução consiste em substituir a vontade ignara, egoísta,
desagregante e usurpadora do indivíduo pela vontade consciente, altruísta, orgânica e pacífica do homem da lei. Eis em que consiste para que serve civilizar-se. Não se trata apenas de idealismo ou de sentimento ou de bondade. Trata-se de atingir a fase do homem que já compreendeu. Este diz: perdoo-te, ó inimigo, porque só assim me livro do mal que quiseste lançar sobre mim. Não, conheço a lei e não faço como muitos iludidos que caem na armadilha. Sei que sou livre. Não aceito ligar-me a ti por laços de ódio ou de vingança. Não aceito, porque sou livre, o mal que quiseste infligir-me. Perdoa-te. Esse mal te pertence, tu o geraste, não eu. Perdoando-te, deixo-o recair sobre ti, não sobre mim. Se eu caísse na corriqueira ilusão do mais forte e reagisse, ofendendo-te também, e te causasse um mal que em mim se gerara contra ti, tornar-me-ia devedor e não mais credor teu e terias o direito de reter-me como escravo enquanto eu não te pagasse meu débito, de acordo com a divina lei de justiça. Com o meu perdão, tu continuas nessa triste posição, tu, pobre iludido que te ris de mim porque pensas ter me vencido. Muitos preferem comprometer-se cada vez, disputam corrida em direção ao aumento da dívida. Quanto a mim, prefiro libertar-me por meio do perdão. Liga-te, isso sim, com quem responder aos teus ataques. Eu por meio do perdão me liberto. Nada podes contra mim. Sem que eu queira. Não tens o poder de infligir-me a dor que quiseres. Isso depende apenas de mim e de minhas culpas. E se eu tiver de sofrê-la, não aceito de ti, que ignoras o porquê das coisas e ages como cego. Aceito apenas das mãos de Deus, a título de expiação merecida, de salutar purificação e, por isso, de benefício para minha redenção. Não és mais do que instrumento inconsciente guiado pela lei. Ser ignorante do que faz, merecedor de piedade por quem devo orar. És pobre irmão ainda ignaro, que devo esclarecer e ajudar, irmão que está ferindo a sua própria vida e ligando-se, sem sabê-lo, a nova dor, porque, acreditando golpear-me, está golpeando a si mesmo. Irmão, devo socorrer-te no perigo por que estás passando. Mais tarde, depois de espontaneamente teres querido ligar-te, por mais que eu sofra e te perdoe, nada poderei fazer por ti contra as consequências fatais de tua conduta. Assim, deverás pagar inexoravelmente na proporção de teu erro. Tu, não eu, rompeste o equilíbrio. Tu, não eu, deverás, penando, reconstruí-lo. A redenção é demorada, complexa e se processa átomo por átomo. Meu perdão me interessa mais do que a ti. Cairás debaixo da força que tu mesmo libertaste. Ai de ti, se venceres. Tanto mais pagarás quanto mais injustamente houveres vencido. Acreditas trabalhar fora de ti, em mim, e, no entanto, trabalhas dentro de ti mesmo, em ti, para teu benefício. Tudo quanto fizeres recairá sobre ti, porque tu fizeste, não recairá sobre mim, senão na proporção em que eu houver feito. A terra é morada infernal, de débito e de expiação, lugar em que os homens gostam de endividar-se até o pescoço, vivendo debaixo de chuva de fogo aceso por suas próprias mãos. Todavia, como a lei de Deus se mantém justa e boa, somos livres, mas responsáveis. E, quando lhe compreendamos o significado, que poder regenerador o sofrimento adquire, todos nós temos de responder apenas por nossas ações e não, também, pelas ações alheias. Cabe-nos responsabilidade pelo esforço feito, não pelos resultados obtidos. A força máxima consiste em ser inocente. O ponto vulnerável à dor é apontado pela própria culpabilidade, quer dizer, não é a dor em si mesma que o determina, mas a própria debilidade, que oferece o peito aos golpes da lei de justiça. Tudo quanto fazemos perdura e quem deve não encontra salvação. Logo, nós mesmos criamos nossa vulnerabilidade, espontaneamente, por meio de nossas próprias ações. De acordo com nossa vontade mesma.
A casa interior do culpado é indefesa, tem as portas escancaradas. Por qualquer lado a dor pode entrar nela. Cabe culpa às portas abertas e a quem as abriu. Então, as forças do nosso destino atraem as investidas dos malvados, que nas mãos de Deus se transformaram em instrumentos de justiça, embora, considerados em si mesmos, sejam injustos e incapazes de compreendê-lo. Os meios punitivos estão à solta, o mal conseguiu libertar-se das algemas e pode, porque Deus o permite, agir com plena liberdade. Na lei, o mal é escravo do bem, tem limites que não pode ultrapassar senão a serviço do bem. Esses instrumentos não são constrangidos, mas utilizados. São, por isso, responsáveis na medida de sua compreensão e liberdade de agir e nessa medida, quando lhes couber a vez, hão de pagar pelo que fizerem. Mas, se sou inocente, que podem eles perante mim se não oferecer-me novas oportunidades de expiação e ascese? Meu inimigo pode atirar-me às costas todo o mal que quiser, apenas o que eu merecer me atingirá. Não responderei por ele, mas por mim. E, se não respondo às ofensas, toda a culpa recairá apenas sobre o ofensor. A medida de nossa dor nula da nossa culpabilidade. Fato importante como o desenvolvimento da nosso destino, fato grave como o peso de nossa dor não pode ficar à mercê da vontade de um estranho, que muitas vezes nada sabe a nosso respeito. Sem nosso consentimento, não obstante os permanentes contatos humanos, entre destino e destino não se podem efetuar trocas de valores ou de forças. Nós é que fazemos nosso destino. Este não passa de campo de força cerrado e protegido, em cujo centro está o eu, dirigindo e controlando tudo. Um estranho poderá introduzir neste campo apenas as forças que quisermos. As responsabilidades são graves, as sanções, inexoráveis. Nada mais justo do que liberdade completa e responsabilidades bem definidas. Nada mais justo do que cada um responsabilizar-se apenas por aquilo que livremente fez. Já vimos alhures, a propósito da lei do merecimento e da divina providência, quem na luta pela vida defenderá o homem que confiou sua defesa à lei, às mãos de Deus. Não acreditem vai esse homem, segundo muita gente pensa, deixar de ser vingado. Renunciando a fazer justiça pelas próprias mãos, ele se confia a juiz muito mais poderoso. Quem perdoa entrega o culpado à lei de Deus que, invisível e paciente, é também inflexível e inviolável e muito mais temível do que as sanções humanas. Os resultados do jogo da força, embora efêmeros, iludem porque são imediatos. Esse jogo não se realiza a longo prazo. Com o andar do tempo o justo se revela o mais forte e é quem vence por último. Há, sem dúvida, conveniência imediata na exploração imediata das posições cuja honestidade lhes conquistou confiança. Quanto mais a retidão de uma verdade ou de uma instituição lhe houver conquistado a estima pública, tanto maior atração exerce sobre homens inescrupulosos que procuram apropriar-se dela em busca de vantagens pessoais. Quem mais fama atende? Honesto esse é o ladrão. Mas a posição é estável e não se mantém. Cedo ou tarde tudo desaba. Para civilizar-se a sério o homem do futuro teria apenas de fazer este pequeno esforço de inteligência, compreender a vantagem utilitária de ser honesto, vantagem considerada apenas do ponto de vista do egoísmo, nem pretendemos mais do que isso, compreender que tudo quanto podemos obter, empregando a astúcia ou a violência, não passa de adiantamento, que mais tarde devemos devolver, e pagando muito caro. Pretender fraudar a lei invisível e onipresente é a ilusão própria de ignorantes. Entender que o mais forte não é o prepotente, mas o mais justo e que o caminho do sucesso verdadeiro, permanente e durável não é o dos arrivismos tão admirados e seguidos, mas o do próprio dever. Evoluindo, o homem atravessou, na arte de conquistar os bens necessários à vida, a fase representada pelo método da força e, em seguida, a fase do método de astúcia. Agora, se não quiser,
com grande desvantagem para si, continuar na situação de involuído, deverá entrar na fase representada pelo método da honestidade. Sem essa premissa, todos os sistemas coletivos que buscam justiça social mais completa contêm apenas ilusão, mentira e pretexto para injustiças cada vez maiores. Sem esse fundamental progresso individual, é inútil acreditar em qualquer tentativa de progresso coletivo. 24. Nosso livre destino. A humanidade compreende exatamente duas raças bem distintas, a dos evoluídos e a dos involuídos. Insistamos mais um pouco nesse conceito, que aliás já desenvolvemos neste livro. Não vá o leitor surpreender-se com o que pode parecer-lhe repetição. Nestes casos o pensamento retorna, mas diversamente orientado, enriquecido de novas considerações, associado a novas ideias, visto sob perspectivas mais amplas. Muitas vezes a repetição é apenas aparente e a volta ao mesmo conceito se deve ao fato de que todos os fenômenos obedecem ao mesmo princípio. Especialmente nestes últimos capítulos o pensamento gravita em torno do mesmo centro, a lei e seus equilíbrios, e os problemas, inclusive os sociais e morais, são indistintamente propostos e resolvidos como cálculo de forças. Além disso, a repetição muitas vezes é útil, porque um prego não se prega com uma martelada só. Nem sempre é fácil fazer um conceito penetrar no cérebro humano duro como pau. Enorme abismo separa as referidas raças. Os dois tipos se distinguem por dois modos diferentes de conceber a vida, por dois diferentes métodos de luta, por diferente método de comportamento. Tudo isso nos revela claramente. Cada qual escolhe o que mais se adapte à sua natureza e basta essa escolha para mostrar quem ele é. O involuído prefere a força, o evoluído a justiça, duas armas diferentes adaptadas exatamente às mãos que devem empunhá-las. Mas o primeiro ignora os complexos jogos do dinamismo da vida, é desarmônico em face da lei, por isso fica isolado, não pode apoiar-se senão na própria força. O segundo tem consciência dos inúmeros recursos e da energia que escapam à percepção do primeiro. Seu potencial nervoso é mais elevado e, por isso, mais poderoso e penetrante, mais apto a vencer as resistências. Dessa superioridade nem faz ideia quem se acredita composto apenas de corpo e não, também e principalmente, de espírito. Mas, ao lado dessas suas capacidades intrínsecas, existe o fato de que o evoluído se harmoniza com a lei, não está, pois, sozinho, sem outro apoio que o de suas pobres forças, mas tem, atrás de si, a lei a sustentá-lo, não sendo rebelde, que nada contra a corrente da vida, mas abandonando-se-lhe inteiramente, tem à sua disposição as forças da vida, que o ajudam e o impulsionam. Temos, assim, de um lado a astúcia, oblíqua, complicada, torva, enovelada e, por isso, de movimentos embaraçados; do outro lado, a inocência retilínea, simples, cristalina e, portanto, ágil e rápida. A astúcia é a inocência de gladiance. De acordo com a lógica dos homens, o evoluído deveria perder. Não obstante, muitas vezes vence. Na realidade dos fatos, verificamos que vence. Vemos que, na prática, a forca e a astúcia, métodos do involuído, não oferecem garantia segura de vitória. Procuramos, neste livro, compreender-lhe a razão. Há nas armas do evoluído algo que não admitimos, pois, exatamente por ser muito sutil, nos escapa à primeira vista, e precisamente esse imponderável os torna mais poderosas. Existe nelas previsão, logicidade, organicidade e sabedoria íntima que não incidem nos erros grosseiros da força bruta, e também equilíbrio espontâneo que não se perde nos artifícios nem se enreda nas malhas da astúcia. Na espada material do arcanjo lampeja, todavia, desconhecido poder que lhe permite vencer a revolta bestial de Lúcifer. Em presença do homem do dever, do homem evangélico da paciência e do perdão,
O homem da força ri-se sem dúvida e considera-o débil e maluco. Mas, envaidecido de sua força, iludido com sua astúcia, não compreende a estratégia do outro, estratégia muito mais completa e profunda. A força do evoluído reside na compreensão. A ameaça que pesa sobre o evoluído consiste na sua incompreensão. No capítulo Tempestade, descrevendo a dolorosa fuga de um homem, dissemos que na hora do abandono, quando a riqueza e o poder falharam, o homem não estava sozinho, como pensava, mas a seu lado estavam seu passado e suas obras, pois nossas obras nos acompanham. Estas, uma vez acabadas, representam o impulso fatal que testemunha, fala e age por nós. Somos nós mesmos que, depois de havermos estado na posição de causa, reaparecemos agora na de efeito. Suas fases de desenvolvimento no tempo entrosam-se perfeitamente, pois representam o desenvolvimento de uma força e de um movimento. Dentro da fatalidade dessa lei é-nos concedida a liberdade de escolher, retificar e até mesmo de corrigir a trajetória. Mas, uma vez estabilizada, arrasta-nos. O involuído não o compreendeu ainda e acredita-se senhor de limitado arbítrio e da capacidade de, a seu talante, fazer e desfazer os acontecimentos de sua vida. Míope, vive apenas do efêmero presente. A estratégia do evoluído adere mais à realidade das coisas muito mais profunda, equilibra-se com as forças da vida e, no passado e no futuro, abrange muito mais vastos períodos de tempo. Dessa estratégia mais ampla participa a consciência pura, fator sem dúvida estranho à luta, se a tomarmos na acepção vulgar, luta em que a honestidade não serve de ajuda, mas de estorvo. O mundo de hoje confunde arbítrio com liberdade e, quando clama pela liberdade, intimamente deseja o arbítrio, o abuso à licença, nem compreende como, exista ou não autoridade humana, estamos, isso sim, permanentemente enquadrados nas invisíveis leis da vida, nem como a autoridade, o poder e a hierarquia dessas leis jamais diminuem. O mundo de hoje, infelizmente evoluído ainda, não compreende como essa desordenada agitação chamada liberdade não atinge o objetivo previsto por quem a ela se entrega, isto é, libertar-se de encargos e sanções, não compreende como, através dessas sanções, a lei cada vez mais fortemente o repele, fazendo-o mais tarde sofrer tanto mais amargamente quão mais loucamente tentou rebelar-se. A história é essa. Quem compreendeu as leis da vida, sabe que a retidão constitui elemento fundamental do sucesso verdadeiro e duradouro e que a desordem e o arbítrio podem conquistar-nos apenas escravidão e dor porque, dada a estrutura de nosso universo, só esta liberdade se torna possível, a liberdade segundo a lei. A liberdade em desacordo com a lei é impossível. Observemo-lhe o mecanismo. As forças, que no passado foram postas em movimento por nossas ações, uma vez em jogo representam vontade, autônoma, impulso que por inércia tende, automaticamente, a continuar movendo-se e a levar-nos para frente, segundo a direção inicial. Se, a princípio, movimentamos nossas obras, agora elas é que nos movimentam, arrastam-nos para onde ontem queríamos e não para onde queremos hoje. O passado não morre, mas revive sempre no presente. As nossas obras nos acompanham por toda parte. Em face dessa estrutura orgânica da vida, relação de causa e efeito a longo prazo, por força da qual o presente se preparou no passado e o futuro se prepara no presente, a filosofia do Carpe Diem é manifestação de inconsciência. A liberdade, que imaginamos sempre virgem e completa, é assim apenas na fase inicial de nossas ações. Não pode ela permanecer indefinidamente no terreno neutro da escolha, mas fixa-se, condensa-se no determinismo representativo do encadeamento, por continuação, ao impulso que, uma vez dado, constitui um impulso em nosso destino. Esse impulso liga a liberdade às consequências do impulso cuja continuação já se torna impossível impedir,
salvo novo impulso corretivo contrário. Assim, as obras que fizemos espontaneamente tornam-se vivas e, como se fossem animadas de vontade própria, são ativas e, na qualidade de criaturas nossas, agem por nós. Nossa personalidade é fenômeno contínuo, em que os momentos sucessivos de seu futuro se ligam estreitamente e cujas forças, por nós suscitadas, se determinam e se põem em ação e, em seguida, não podem ser anuladas enquanto não se desenvolverem e esgotarem completamente. Essas forças formam nossa força, tanto em qualidade como em quantidade. Desse modo, o passado e o presente participam de nós. Representam essas forças a definição de nós mesmos, a coisa consumada difícil de mudar e vivem em nosso destino sob a forma de fato, fato de modo algum absoluto, mas, ao contrário, sempre susceptível de retoques e modificações, no incessante movimento da vida. Mas, vamos vivendo, e o novo fato que cada dia nos acontece, se não o vinculamos já, é livre e, vivendo, ligamo-lo por meio de nossas ações. Assim vivemos, vinculando nossa liberdade a isto ou aquilo, enquanto o impulso não se esgota e a trajetória não desaparece. Mas, desenovelando-se, o fio da vida sempre traz consigo nova liberdade virgem, que sucessivamente andamos vinculando e cristalizando no determinismo, enquanto não abandonamos no passado assim cristalizada, depois de haver completado o ciclo experimental. A liberdade é interior, está no íntimo da personalidade, no reino das motivações e daí a atividade se dirige para a periferia e se expande no mundo exterior da manifestação, que constitui o reino do determinismo. Assim, vincular-se ao determinismo, ou extinguir-se nele, corresponde às características dos dois mundos, interior e exterior, que as forças motoras dos nossos atos percorrem, nascendo no primeiro, bem no íntimo da personalidade, e exaurindo-se no segundo, na periferia, no mundo exterior. Do mesmo modo que, com a constante germinação de novas ações, nos aguarda a liberdade intacta e permanentemente nova, assim na fase de sua maturação um fardo de fatalidade sempre nos acompanha. Envolve-nos como a atmosfera, formando uma espécie de casca dinâmica que nos aprisiona a personalidade. É a nêmese da vida. Pode aniquilar-nos ou exaltar-nos, exatamente como ontem queríamos que acontecesse hoje. Assim como os filhos refletem as qualidades dos pais, essas criaturas testemunham o passado, querem viver, mostrar-se e agir tais quais são, e não podemos destruí-las nem fazê-las calar. Gritam e querem como as queremos. Podem afirmar, este é inocente ou, então, este é culpado. Podem bem dizer e mal dizer, premiar ou exigir punição. Se foram acionadas pelo bem, tenderão a salvar-nos. Se foram acionadas pelo mal, não se deterão enquanto não houverem conseguido nossa desgraça. Isso acontece porque representam causa que exige o correspondente efeito, impulso desejoso de esgotar-se na direção em que o lançaram. Seja qual for a sua natureza, boa ou má, tenderão sempre a seguir seu caminho até o fim e sossegarão apenas quando houverem consumido todo o impulso recebido. Na realidade, o bem e o mal existem personificados nessas forças. As do mal nos perseguirão como fúrias enfurecidas, gritando aos quatro ventos as nossas culpas e pedindo vingança se atirarão contra nós, mordendo e dilacerando. A tragédia humana está repleta de exemplos disso. Como poderemos defender-nos de inimigo que está dentro de nós mesmos? Impossível fugir-lhe, impossível fazê-lo calar-se. Não há barreira de força ou de astúcia capaz de detê-lo. Eis que o armadíssimo involuído agora está desarmado. O lutador não sabe mais lutar. O forte está intimamente minado e gasto. Eis que, através das vias sutis do imponderável, o involuído é vencido pelo fato. Amedrontado pelo impalpável inimigo que ele não consegue entender, sofre e, examinando-se, procura entender. Essas forças são inexoráveis, são o destino, representam a lei de Deus,
A inviolável justiça que tentamos violar e fatalmente põe as coisas de novo em seu lugar. Os recursos humanos clamam contra esses poderes silenciosos do fato, que aniquilam toda defesa, transpõem qualquer porta, seja do rico, seja do pobre, ou do poderoso ou do humilde. Apenas uma coisa detém esses poderes, uma coisa inofensiva como o dedo de uma criança, leve como a asa de um anjo, imponderável e suave como uma prece, a inocência. Ser inocente. Essa coisa tão pequena se ergue diante do esmagador poder da força e o detém, porque isto é que a lei quer, que o honesto encontre defesa e a justiça triunfe. Se, ao contrário, em nosso passado não pomos o mal, mas o bem, as criaturas por nós geradas serão de natureza totalmente diversa. Com o passar do tempo, elas também crescerão, tornar-se-ão maduras para produzirem seu efeito no mundo exterior das manifestações causais e, em lugar de cercar nossa vida de inimigos que vomitam dor sobre nós, estarão a nosso lado, cariciando-nos, protegendo-nos, encorajando-nos, como bons amigos nossos. O involuído ignora que o presente não se improvisa nem se constrói à custa apenas do presente, mas se compõe em grande parte do passado, e que a vida, no seio de organismo complexo e perfeito como o universo, não é louca aventura, mas desenvolvimento lógico e orgânico. Nada se tira do nada, mas todas as coisas vão e voltam nas ondas do tempo, se ligam aos grandes ritmos da lei, se entrosam em suas causas de que, aliás, não podemos prescindir, e não podem progredir senão por graus e por fases, germe, desenvolvimento, manifestação, exaustão. No universo tudo se entrosa e isso por força da lei de causalidade, que a tudo liga no decorrer do tempo. Nada vem à luz do sol senão através de filiação, isto é, através dessa derivação causal, por força da qual tudo revive sempre, indestrutível nas consequências em que necessariamente se continua. Como no filho se desenvolve o pai, na árvore a semente e nação o motivo, assim também, por entrosamento individual, toda causa continua no seu efeito. Em seu movimento evolutivo através do tempo, todo fenômeno oscila entre estes dois extremos de um dualismo que não se isola numa forma impenetrável, princípio-fim, mas se articula continuamente, no termo final, com um novo termo inicial e assim se prolonga até o infinito. Portanto, se por lei de causalidade tudo é filho do passado, a vida nos mostra então somos jogo amplo e complexo de prolongada preparação. A vitória é determinada por dinamismos acumulados que afloram de um depósito interior, repleto ou vazio, rico de provisões boas ou más, úteis ou venenosas, um misterioso depósito da alma que passa despercebido ao involuído. As posições terrenas são aparentes e enganam. Assim, o pigmeu pode, quanto à substância, ser um gigante e o gigante ser um pigmeu. Eis a força invisível de tantos inermes, a grandeza recôndita de tantos humildes. A posição humana exterior é fictícia. A casa interior pode ser habitada por amigos ou inimigos, pelo bem ou pelo mal, por anjos ou demônios. Eis a arma moral do evoluído, as boas obras, o cumprimento do dever. Isso o isentará das sanções e o inocentará das culpas. Nosso passado já está feito. Ele traçou a trajetória de nossa vida. Do mesmo modo que longa evolução biológica construiu nosso atual tipo biológico que, tal como é, resiste a toda deformação rápida e a toda mudança, assim também, depois de longa caminhada, se formou e definiu nossa constituição moral, reservatório de instintos alojados no subconsciente e radicados em passado remoto. A forma não é definitiva, mas definida, pois o transformismo continua e processa-se e nada pode jamais considerar-se imutável. Permanece sempre aberta a porta da expiação e da correção, porque a liberdade, embora presa às consequências do passado, se mantém inviolada e inviolável, sempre capaz de dar novos impulsos ao destino e, através de novos esforços,
corrigi-lhes, a seu bel prazer, a trajetória. O futuro é sempre livre, se lhe tiramos o peso do passado que nos inibe. A característica principal desse mecanismo de forças consiste na possibilidade de isolarmos nosso destino do destino alheio. Ao lado de cada um de nós falam e agem nossas próprias obras e não as obras alheias. Cada qual pode semear no seu terreno o que quiser, e ninguém pode semear por nós. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, livres, mas responsáveis. Absoluta independência quanto a semear o bem ou o mal, absoluta obrigatoriedade de colher o fruto da semente que se lançou ao solo. Por isso, o sábio procura, em causas profundas e remotas, as raízes de sua situação atual e prepara, com grande antecedência, o seu futuro. Não tem importância que os outros ignorem essas leis. Quem erra paga na mesma moeda e pagando aprende. Mas a maravilhosa justiça da lei divina consiste em cada um de nós permanecer livre e, seja qual for o ambiente em que viva, poder, a sua vontade, perder-se ou salvar-se. A beleza de tudo isso consiste no fato de que essa liberdade permanece sempre garantida e o indivíduo independente, senhor absoluto, sempre, do próprio destino, senhor de, em qualquer tempo e lugar, construí-lo a seu modo. Assim, num mundo em que o ignorante evoluído através de seus sistemas, impera e triunfa, ninguém pode impedir ao evoluído, que não é ignorante, de escolher seu caminho, segui-lo, e colher frutos copiosos. Conforme a ação praticada, assim a lei dá a cada um a resposta adequada e funciona ao mesmo tempo, mas de modo diferente, em planos e formas diversos. Desse modo, a liberdade fundamental do indivíduo é a tal ponto respeitada, sem lesar o princípio de responsabilidade, que ele pode sempre separar seu destino do destino alheio, pode conservar completa autonomia de trajetória em meio do mais complexo entrelaçamento de forças, pode atingir os objetivos que quiser, goza da liberdade de perder-se em meio à salvação geral ou de salvar-se em meio da perdição universal. O resultado é garantido, quer o do bem, quer o do mal. O justo pode, portanto, avançar com seu binário, mesmo se for colocado num mundo de demônios. Perante Deus o que vale é o seu passado, suas obras, seu merecimento. A lei responde no mesmo tom em que a chamarmos e é rica ao ponto de possuir qualquer tom. Ao justo se torna, assim, possível apelar não mais para a força ou astúcia, sistemas de luta por eles superados, mas para a justiça divina e dela receber a resposta adequada, isolada em meio ao vasto oceano de respostas diferentes. É-lhe possível receber tratamento de bondade e de salvação em meio de cataclisma universal. Assim, o evoluído pode caminhar de acordo com o destino todo seu, independente do de seus semelhantes, independente até mesmo da sua própria humanidade. Enquanto os demais, considerados os seus métodos de luta, se destroem mutuamente, arrastados pelo turbilhão da força, pelo ódio recíproco ligados à própria destruição, o evoluído, isento das culpas do mundo, poderá seguir um destino todo seu, de alegria e de paz. As forças do imponderável terão formado em torno dele uma camada protetora, uma defesa salvadora, que o tornará invulnerável, porque inocente, em meio dos mais graves perigos que arrastam os outros. Deixemos aos juristas o estudo das vias da justiça humana. Preferimos aqui nos ocupar do estudo da justiça divina, onde reside a gênese das adversidades que nos golpeiam. Que importa o instrumento que nos inflige, se ele mesmo muitas vezes designora as causas? O importante é possuir a chave do mistério e resolver o problema de saber evitar o dano. O sistema da justiça divina é sumamente respeitador da liberdade individual, menos quanto a ser inflexível no campo das responsabilidades. Mas a liberdade inicial é inviolável. De acordo com a lei, a base do fenômeno social é o individualismo. O fenômeno coletivo representa, pelo contrário, um agregado,
Um organismo de individualismos que, embora se combinem tendo em vista destino global mais vasto, permanecem separados e inconfundíveis. A necessidade de um indivíduo assumir determinada atitude em relação à sociedade não lhe tolhe, de fato, a autonomia mais completa. Por essa razão cada um de nós pode revelar-se e afirmar-se de acordo com a sua própria natureza. O rebanho tem plena liberdade de andar cegamente à deriva, à mercê dos seus elementares impulsos animais. O sábio pode, se quiser, estabelecer-se no deserto e aí realizar sua vida independente, e trata-se de independência interior, e nela as construções humanas exteriores exercem influência relativa. Desse modo, entre indivíduo e massa podem abrir-se hiatos abissais que não se preenchem, e a evolução pode impelir o solitário hiperevoluído evidente para fora da órbita dos destinos normais ao ponto de fazê-lo transpor as fronteiras da raça humana e entrar no domínio de humanidades evolutivamente superiores à nossa. Esse tipo de ascensão é biologicamente possível. Que faz agora esse indivíduo? Já perfez o ciclo das provas terrestres que os demais estão apenas iniciando. Já conquistou a sabedoria pela qual os outros ainda vivem, lutam, sofrem. A terra naturalmente não é mais o seu reino. Acabado o seu trabalho de expiação ou missão e cumpridos todos os seus deveres para com os seus irmãos menores, nada mais lhe resta senão partir. A terra não o interessa mais, aos outros, porém, interessa. Na terra ele se sente estrangeiro, e o é mesmo. E como tal é tratado. A vida humana, para ele agora é inaceitável, expulso de seu seio. Já noutros trabalhos insistimos e jamais cansaremos de insistir nos deveres do irmão mais velho para com os irmãos mais novos. A toda superioridade são inerentes pesadas obrigações, fadigas que não assoberbam os inferiores, deveres que se cifram em obras, renúncia e exemplo. Tarefas pesadas pesam na vida do evoluído, ele o sabe e afronta o sacrifício. E, por força da lei de fraternidade, o evoluído é admitido a usufruí-lo gratuitamente, é admitido a desfrutar de graça o sacrifício do mártir, que ele próprio muitas vezes é o primeiro a agredir e a sacrificar. Isso não deixa de ser justo. Essa lei de fraternidade participa da estrutura do universo, como consequência de sua organicidade e hierarquia e da unidade do todo. É, pois, fundamental e inextinguível. Mas a própria lei de justiça limita essa doação fraterna que ameaça transformar-se na destruição das mais importantes conquistas da vida, representadas pelo tipo biológico do evoluído. A natureza protege os seus valores e estes, mais do que todos, devem ser protegidos por serem os mais custosos e preciosos. As vias do evoluído são diferentes das vias da maioria. A trajetória de seu destino projeta-se francamente para fora da órbita das experiências terrestres normais. As distâncias se acentuam, as formas mentais não se compreendem mais. O evoluído torna-se um bólido que, lançado no espaço, imigra do plano humano. O evoluído iniciou espontaneamente essa ascensão, que agora o envolve e arrasta. A estrutura desse jogo de forças leva agora ao ponto crítico que consiste nessa célula já madura destacar-se da massa imatura da humanidade. Considerados a constituição e o funcionamento desse dinamismo, em dado momento ninguém pode impedir a inexorável, a fatal separação dos destinos e dos trabalhos. Então, tendo cumprido a tarefa, o evoluído vira as costas para o mundo e vai embora, abandonando as suas próprias forças, para que ele, à custa do próprio esforço, como é justo, e não do alheio, continue o caminho da própria evolução. O individualismo, que constitui o substrato da organização social e a dirige, recobra a supremacia. A justiça divina exige e impõe a reafirmação dos direitos do solitário incompreendido e espezinhado. Então, o material biológico elaborado e complexo se destaca do material primitivo e rústico. Tendo se tornado diferente, nos instintos e na raça,
Deseja ardentemente reencontrar indivíduos de seu tipo, inencontráveis na Terra. Suspira por mais elevadas e adequadas formas de vida. Deixa de lado todas as questões do mundo, não o interessam mais. Não se incomoda mais com os problemas das pessoas que o habitam. Não lhe dizem